que é a respeito da parentela corporal e parentela espiritual, que vocês escolheram nesta semana durante a votação que foi realizada no Facebook. E a gente agradece. Se você ainda não acessou a nossa página no Facebook, acesse, aproveite para curtir o nosso ambiente também, www.facebook.com/FESPB, ou então você pode procurar Federação Espírita Paraibana. Então, nesta noite, nós estamos muito felizes aqui na residência da nossa amiga Geórgia, ela que nos acolhe com tanto carinho, e vamos iniciar o nosso encontro desta noite nessa proposta do Evangelho em torno do ideal de Jesus, do ideal espírita, a fim de que possamos receber essas intuições, as orientações. Nós vamos pedir a Diego que realize a nossa prece de abertura do encontro desta noite. Então, boa noite a todos. Vamos voltar nossos pensamentos ao alto. Vamos serenar, nos aquietar neste momento. Todas as preocupações que nós temos, para podermos recebermos essas luzes do momento que nos envolvem a todos. Que o Mestre Jesus, nosso irmão maior, ilumine esse momento para que possamos ter estas reflexões que nos auxiliem, que nos ajudem para que possamos superar mais facilmente as dificuldades do dia a dia, do cotidiano, da nossa rotina. Que essa temática que trata das diferenças entre o material e o espiritual, o corpo e o espírito, possam contribuir para o nosso engrandecimento, para a nossa caminhada. Assim, que Jesus esteja conosco durante todo esse momento. Assim seja. Pois é, amigos e amigas, nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro e você que está acompanhando aí com a gente no canal 5 da Rede Amigo Espírita, pode interagir diretamente com Giane. Ela está fazendo hoje o mídia social e vocês podem interagir com ela. Ela tem um canal aberto aqui conosco, né? E também vocês podem indicar para outras pessoas, amigos e amigas de vocês, porque toda a nossa programação é gravada e a gente vai colocar o programa depois também no ambiente do YouTube para você poder acessar na nossa página na Federação Espírita Paraibana na internet. No tema de hoje, que foi escolhido, conforme já falamos, parentela corporal e parentela espiritual. E você acompanha na tela o primeiro slide para que a gente possa então iniciar o debate que será realizado aqui esta noite. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Bom, nesse primeiro chamamento que é feito aqui, né, como uma reflexão, e esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós temos que alguns pontos, né, que merecem naturalmente um destaque, e aí a gente lembra, quando a gente observa, não é o pai quem cria o espírito de seu filho, nós voltamos naturalmente a um encontro que é realizado entre Jesus e Nicodemos. É muito interessante a gente avaliar, porque Jesus diz a Nicodemos, naquela interrogação, naquela dúvida, no momento de incerteza, quando ele diz, o Espírito vem, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. É muito interessante quando a gente tem no braço um bebê, e aqui falo naturalmente como pai de 3 crianças, de 3 filhos, né? Em que quando a gente tem aquele bebê nos braços, muito dificilmente a gente imagina que é um espírito reencarnado. Tal é a beleza da providência divina, quando permite que, de fato, a gente tenha essa possibilidade. Mas
Jesus fala de uma grande verdade porque, de fato, nós não sabemos quem são esses espíritos que chegam à nossa casa. Quando nós temos essa concepção de reencarnação, de maneira de ver a vida, nós começamos a entender que, de fato, os espíritos, nesse movimento constante de evolução, vêm à vida corporal e nós permitimos, através desse momento de união, né, de união de qualidades, como diz André Luiz, através dessa troca na experiência sexual, nós permitimos que haja a oportunidade da reencarnação. E o espírito vem exatamente na busca dessa oportunidade. Mas o que nós fornecemos efetivamente nessa primeira reflexão é o invólucro corporal para que esse espírito, que nós não sabemos de onde vem, possa vir ter conosco no processo, na continuidade do processo evolutivo, né? Eu acho interessante o caráter pedagógico de Allan Kardec, porque sempre que ele vai tratar de um tema, ele traz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do seu texto. Aqui ele deixa claro essa distinção entre corpo e espírito. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, o espírito ele não está completamente em função das questões relacionadas à matéria, como por exemplo a genética. Mas é interessante ao mesmo tempo que ele não diz que o espírito ele não se deixa influenciar pela matéria. O processo encarnatório, esse processo de reencarnação, ele é muito importante porque é um momento em que o espírito ele vai entrar em um estado de latência, né, para poder se deixar moldar. Então, por isso a importância, né, quando ele fala aqui no final sobre o auxílio do pai para com o filho, né, da educação. Então, André Luiz deixa claro, né, que até os 7 anos de idade, a criança ela passa por um processo em que o seu espírito ele vai se acoplar completamente ao corpo. E é justamente nesse momento em que as suas tendências de outras vidas elas estão em um momento de dormência, né? E é justamente nesse momento em que o pai ele vai ter a oportunidade de moldar, né, de educar o filho, de fazer com que ele progrida. E depois, quando ele já chega na puberdade, é que ele vai trazer à tona, né, tudo aquilo que ele vem de vidas passadas, suas tendências, para se confrontar com o que ele aprendeu, né, durante a sua infância. É verdade, Diego. E é interessante também quando Allan Kardec faz essa observação aqui no final, né, desse primeiro momento que a gente leu aqui, quando ele diz que o papel, né, no contexto do auxílio, na verdade, é o desenvolvimento intelectual e moral. É interessante, né, Jorge? Quando a gente olha, por exemplo, para essa questão do desenvolvimento intelectual, que a gente sabe que muitos pais têm uma preocupação assim grande com a questão do desenvolvimento intelectual. Já o desenvolvimento moral, ele muitas das vezes fica meio que deixado um pouco à margem no processo de encaminhamento da educação, né? É verdade. Sobre essa questão moral especificamente, nós podemos abordar um ponto que é a questão do contato com Deus, do contato com a espiritualidade, do contato com a religião, digamos assim. Então, no meu caso, uma experiência particular, eu tive contato com a doutrina espírita bastante jovem, por volta dos 20 anos, e Giane, que é minha irmã, era 10 anos mais nova que eu, então ela achava interessantíssimo as conversas, as leituras, e ela me pedia muito, mas eu quero frequentar a casa espírita, mas eu quero estudar a doutrina espírita. E eu dizia, não, quando você crescer mais, aí você vai passar a ter contato com a doutrina espírita. Agora você não tem discernimento para isso. E aí, depois de muito tempo, já na condição de mãe, uma vez assistindo uma palestra na Federação Espírita, eu ouvi do pessoal da evangelização infantil, do Departamento de Infância e Juventude, o seguinte questionamento: se você teve contato com a doutrina espírita já depois de adulto, e sabe dos percalços que você teve de enfrentar, dos equívocos que você cometeu,
dos equívocos mesmo, que você poderia ter evitado, dos quais você poderia ter fugido, vamos dizer assim, ou ter trabalhado de uma outra forma. Se já conhecesse a doutrina espírita naquela época, por que não dar isso ao seu filho? Afinal, nós temos que estar preparados para N ocorrências. Então, você não sabe o momento do desencarne desse filho. E se esse filho ainda desencarna criança? Então, essa criança não teve a oportunidade de espiritualmente evoluir um pouco mais, conhecendo a doutrina do Cristo, conhecendo a Boa Nova, conhecendo a doutrina espírita, porque você, enquanto pai ou mãe, mesmo sendo espírita, não favoreceu a ele esse aspecto que poderia interferir bastante no seu desenvolvimento moral e, por que não dizer, intelectual, né? Se nós considerarmos os aspectos filosóficos e científicos da doutrina. E é interessante também para a gente observar, né, dentro dessa fala que você fez agora, trabalhando o contexto de fato dentro dessa visão do conhecimento. Por quê? É função nossa, enquanto pais e mães ou responsáveis, apresentarmos aos nossos filhos a proposta que Jesus nos traz. É responsabilidade, nós podemos dizer assim, indelegável, porque enquanto nós esperamos que a escola ou a sociedade cumpram esse papel, nós estamos de fato perdendo um preciosíssimo tempo. E esse momento, por exemplo, que nós estamos aqui representando, né, a condição do Evangelho, nós também temos a oportunidade de sugerir, se você ainda não realiza na sua casa o Evangelho no lar, que você tenha a possibilidade de fazê-lo. Porque é um momento em que efetivamente a gente abre as portas do nosso lar para que Jesus venha e seus emissários venham ter conosco, a fim de trazer as suas bênçãos, a fim de trazer um momento que naturalmente todas as famílias precisam. É um momento de um refazimento, de buscar reenergizar a nossa própria realidade, a nossa própria vida. E nós sabemos que as famílias, na verdade, têm necessidade desse momento de parar para refletir, porque nós entendemos até dentro do próprio texto que as famílias elas não são naturalmente todas iguais, que cada uma tem as suas particularidades, que tem as suas diferenças. Então, vamos seguir para que a gente possa já, na segunda tela do nosso estudo desta noite, da nossa reflexão, trazendo a continuidade dessa abordagem que já entra exatamente nesse ponto da relação familiar. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, no que nós estávamos falando, nessa transição, né, de slides, nós começamos a perceber que a orientação que o Espiritismo nos traz é que o fato de nós estarmos numa família, nós podemos estar no vínculo familiar, unidos a espíritos que nos são espíritos simpáticos, unidos a espíritos que não são do nosso convívio natural, mas o que nós precisamos entender, sobretudo, é que é muito comum dentro de uma casa, dentro de um lar, nós termos a presença de espíritos afins, espíritos simpáticos e espíritos que não são tão próximos da gente. E como é que a gente percebe isso? De uma maneira muito simples. Basta que a gente observe o convívio que nós temos com os nossos familiares. Existem situações em que o sentimento ele é tão forte que não há a necessidade de se dizer nada. Basta que um esteja próximo do outro para que sinta essa troca, essa permuta efetiva no sentimento do amor. Por outro lado, nós temos também situações muito comuns, que são aquelas em que percebemos as diferenças que existem, em que um não pode chegar perto do outro, não é verdade? E então é dessa maneira que a gente começa a avaliar a relação que nós temos
com os nossos familiares. Não é interessante, né, Diego? Essa visão da diferença, né, e da afinidade ou da falta de afinidade, né? É, uma coisa certa. Geralmente, quando nós estamos dentro de uma família, como ele fala aqui, né? Existem relações antes, durante e depois de suas encarnações. Então existe uma continuidade dessas relações entre as pessoas. E é interessante porque essas relações, como já foi dito, elas podem ser boas ou más. E teve uma palestra muito interessante da última vez que Haroldo veio, que ele falou um pouco sobre o livro Entre a Terra e o Céu, e mostrando, né, como é uma coisa tão entrelaçada, né, essas relações que se dão entre as pessoas ao longo das vidas, que até parece coisa de novela, de tão inacreditável que são as coincidências, né, que fazem com que as pessoas se encontrem novamente. Que a gente chama de coincidência, né? A gente chama de coincidência, mas que na verdade não é, atende a uma lógica. Então, vejamos, se eu sou uma pessoa que eu sou invejosa, ok? Então eu vou fazer mal a uma pessoa, ok? Automaticamente eu contraio um débito com aquela pessoa, segundo a lei de causa e efeito, né? Então eu tenho que ressarcir aquele débito. Se eu fosse encarnar em uma outra família e eu continuo com as minhas tendências negativas, eu ia fazer mal a outra pessoa. Se eu fosse para outra família, eu ia fazer mal a outra pessoa. Então a lógica é que a gente fique, né, com aquela pessoa a quem a gente fez mal, até que a gente repare o nosso mal. Então, geralmente, nós estamos na família que nós merecemos. A gente tem que encarar a família como um espelho da gente. Às vezes, o defeito que a gente encontra no outro, talvez seja o defeito que a gente deva corrigir em nós mesmos. Que a gente atrai, né, as pessoas afins, né, com a mesma forma de pensar, de agir. E é interessante também o que você falou, assim, nessa questão das diferenças. Porque é muito comum que nós tenhamos diferenças, né, dentro de casa. E essas diferenças, de uma certa forma, elas até se completam. Porque a virtude que, por exemplo, a minha esposa tem é algo que eu necessito trabalhar. E vice-versa. Porque todos nós temos virtudes e defeitos. E a sabedoria divina, ela é tão vasta que permite que nós possamos reencarnar ao lado das pessoas às quais nós precisamos no sentido de avançar no processo evolutivo. E o que a gente chama, na verdade, né, de sofrimento, eu até costumo brincar com isso, porque às vezes a gente diz, não, mas eu carrego uma cruz, né? E a cruz, às vezes, ela tem nome, sobrenome e CPF, né? Só que a outra pessoa, que a gente chama de cruz, também termina, na verdade, fazendo a mesma afirmativa em relação a nós mesmos. Então é muito importante que nós possamos olhar para essa realidade de dentro dos nossos lares, compreendendo que, de fato, esses laços que hoje são laços antipáticos, eles podem ser transformados em laços de simpatia. É lógico que ninguém está aqui dizendo que é fácil conseguir conviver em harmonia com as pessoas. Mas há uma música de Nando Cordel que tem um significado muito importante quando ele diz: a paz do mundo começa em mim. O mais comum é que a gente queira que as pessoas que convivem com a gente mudem de acordo com aquilo que nós efetivamente entendemos que é o importante, que é o necessário. Mas é muito importante que nós compreendamos, antes disso, que nós precisamos viver e nós precisamos conviver com as pessoas. E é nessa convivência, nesse convívio, que a gente vai se acertando dia a dia, compreendendo a importância do ambiente familiar, valorizando as outras pessoas, compreendendo melhor os nossos próprios limites, os nossos defeitos, a fim de que a gente possa, vamos dizer, transformar essa realidade que se apresenta como hostil por estarmos num ambiente familiar que naquele momento nos é desfavorável, mas fazendo a nossa parte para que a gente possa, dessa forma, alcançar uma realidade espiritual melhor. Então, cabe a cada um de nós trabalhar no sentido de avançar na construção de um ambiente melhor, através da nossa atitude, da nossa maneira de ser, de agir e, sobretudo, de reagir. Não esperando que as outras pessoas deem o primeiro passo, quando nós podemos fazer isso na construção de um mundo melhor a partir de uma realidade que é muito menor que a realidade do nosso próprio lar.
Vamos à nossa próxima tela para a gente poder dar sequência no estudo. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E aí, minha amiga? Eu acho que as relações familiares, elas já de frequente não são tão fáceis, não é? Talvez porque elas sejam mais cotidianas, né? Diuturnas, você dorme e acorda ao lado daquelas criaturas. Como a gente costuma dizer no sertão, né? Ou no interior, é com eles que você come sal junto. Então não é tão fácil assim. Então, assim, na verdade é também muito mais fácil amar a um amigo, alguém que nasceu num lado diferente do nosso, porque a gente se encontra naqueles momentos de interação, às vezes até em virtude de um problema, para um desabafo, mas aquele amigo vai te ouvir, vai te apoiar, vai te entender ou vai aceitar com mais tranquilidade aquilo que você está repassando. Já o irmão, por consanguinidade, não. De tanto conviver, de tanto que ele já te conhece tão cristalinamente, ele não vai exercer com tanta parcimônia, com tanta disponibilidade aquela paciência, né? Enfim, então assim, quando eu estudei esse tema, já há um tempinho, no Evangelho no Lar aqui em casa, eu pensei, nossa, mas como a doutrina espírita tem realmente um caráter consolador. Por quê? Porque ela nos mostra, primeiramente, que a nossa família, na verdade, é a humanidade por inteiro. Então, nós vivemos cercados por uma grande família. E significa também, entre outras coisas, o quê? Que nós poderemos reencarnar, por vezes sucessivas, em lares diferenciados. Então, constituindo dessa parentela espiritual, dessa grande família espiritual, a nossa parentela corporal. Também nos adverte para que nós precisamos usufruir daquela oportunidade. Então, existem jargões assim que dizem, se você ama, diga que ama o quanto antes, porque você não sabe quando vai ser a última oportunidade. Se você tem alguma rusga, se reconcilie com essa pessoa o quanto antes, porque você não sabe quando você vai perder o contato com ela, quer dizer. Então, a gente vê que realmente isso tem fundamento, isso tem uma razão de ser. Porque se você, naquela família, parentela corporal, no seu lar, na sua família, você não consegue estabelecer esses laços de amor, então não tem que você se perguntar assim, meu pai desencarnou, será que quando eu desencarnar eu vou encontrar com meu pai? Ora, se você está conseguindo estabelecer um laço de amor, um laço de afinidade, isso é praticamente certo. Por quê? Porque nós estamos ligados pelo pensamento, por esses laços que construímos. Então, cabe a nós fazer esse esforço, cabe a nós procurar exercitar os dons, as virtudes, para que realmente a gente consiga transformar aquela parentela inicialmente corpórea numa parentela espiritual. Então, já que muitas vezes o convívio pai e mãe tem a questão da autoridade, até uma certa idade a gente obedece, a gente pode até não concordar, mas a gente obedece, a gente respeita, porque é pai e mãe, a gente exerce mais facilmente a piedade filial. Já com os irmãos é diferente. Então a gente vê às vezes famílias numerosíssimas, 12, 16 filhos, que depois de adultos se tornam perfeitos estranhos. Então que a gente possa repensar isso, né? Saber que essa parentela que hoje é corpórea, também pode se tornar a nossa parentela espiritual e se renovar na vida corpórea, vidas sucessivas, para que a gente tenha o prazer de conviver com eles mais uma vez. Né? Às vezes a gente pega a questão da família corpórea e a família espiritual. E aí a gente tem muitos conflitos em casa, dentro de casa, né, com o pai, com o irmão. E aí a gente pensa assim, não, então minha família ela é espiritual, então eu vou renegar minha família corporal, né? Porque, se eu me dou melhor com um amigo meu, então aquele é meu verdadeiro irmão. Não,
Na verdade, a gente tem que se esforçar para tornar aqueles que estão dentro do nosso círculo familiar, nesta encarnação, em nossa família espiritual. Esse é nosso objetivo primordial, é fazer com que todos constituam, né, façam parte dessa mesma família. É interessante também, assim, quando a gente observa, né, isso é muito comum. Ah, mas eu queria tanto que fulano fosse o meu, né, meu irmão, e não aquele que eu tenho lá em casa, né? Esse é um ponto para a gente pensar. Porque, assim, é muito fácil conviver com os que estão conosco, ali por afinidade, né? É como a gente falou no começo, aquele que está próximo não precisa dizer nada, mas o sentimento já é muito forte. No entanto, aqueles com os quais nós temos as maiores diferenças são aqueles justamente que a gente precisa trabalhar mais no sentido de avançar para a nossa realidade. Mas por falar em avançar, vamos avançar para a nossa próxima tela. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E nós vamos pedir para colocar já a seguinte também, porque a gente já avança nessa visão do tema. Ok? A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, nós vemos aqui já, na verdade, caminhando para o fechamento, né, que essa visão de família pelos laços espirituais e pelos laços corporais, naturalmente, todos nós temos vínculos espirituais do passado, temos espíritos afins que no momento não estão encarnados conosco pela nossa própria trajetória espiritual. Mas é de muita importância que possamos refletir no papel que nos cabe dentro da família a qual nos encontramos. É muito importante que possamos fazer essa reflexão, porque é muito comum que a gente fique esperando que as coisas se encaminhem na solução dos conflitos familiares. Às vezes a gente quer fugir da realidade. E como o Espiritismo nos mostra que essa família corporal, embora ela tenha esse caráter de fragilidade, e já que nós falamos aqui também que não estamos por acaso vinculados dentro desse grupo familiar, nós temos um papel a desempenhar dentro das famílias onde estamos, junto às quais estamos vinculados. E dentro desse papel que a gente precisa, há uma reflexão que é oportuna. Porque se nós não resolvermos as questões de agora, quando iremos solucioná-las? Se nós não resolvermos os problemas do hoje, quando iremos solucioná-los? Será que na vida futura, já que nós temos naturalmente essa convicção, será mais fácil? Ou será que será mais complicado? Será mais difícil? Será que nós teremos o acesso ao conhecimento espírita, que nos explica de maneira tão clara sobre a realidade que nós vivemos? Ou será que numa próxima encarnação nós teremos talvez a dificuldade desse contato que temos hoje com a doutrina espírita? Então são pontos que ficam para a nossa reflexão, né? E nós temos aqui também a colaboração da Ana Cláudia, né, que ela fala aqui que é a única espírita na família e conta com a ajuda de uma amiga espírita para fazer evangelho no lar. E ela coloca com muita... interessante a proposta que ela faz, né? Sei que não devo forçar a presença dos familiares no estudo do Evangelho, mas tenho paciência e fé que um dia eles irão se juntar a mim para a realização. E é interessante, Ana, porque
essa colocação que você faz, ela leva a gente a pensar, né? Quantas vezes a gente encontra, mas eu queria tanto que meus familiares fossem espíritas e não são ainda. Mas qual seria a melhor maneira que nós temos de falar da doutrina espírita em nossos lares? Acho que é justamente num ponto que já foi tocado aqui, né? É a partir do exemplo. A partir das atitudes que nós temos, né, no cotidiano, no dia a dia. Porque nós estamos tão próximos, né? E às vezes uma pequena coisa, uma pequena atitude, ela gera uma intriga tão grande, né? Por exemplo, menino, ela não varreu a casa. Ave Maria, aquela pessoa me tira do sério, né? Então, assim como as pequenas coisas, elas podem gerar intrigas, os pequenos gestos de solidariedade, né? Os pequenos gestos de bondade, de amor, eles também fazem com que esses laços eles se fortaleçam mais. Então, eu acho que a magia disso tudo não está em pensar nas grandes atitudes. Às vezes, as pequenas coisas que a gente considera insignificantes são as que realmente vão modificar as nossas relações com os nossos familiares. É interessante também aqui, Georgia, a Carla, né? A gente manda um abraço também, mandamos um abraço para a Ana, um abraço para a Carla, um abraço para o Cícero, né, pelas palavras aqui tão bem queridas aqui em relação ao tema de hoje. E a Carla disse que faz o evangelho com os amigos desencarnados, né? Então ela é minha companheira, porque aqui em casa é muito difícil eu contar com a presença de alguém encarnado para fazer o evangelho comigo. Hoje não, o meu amigo Cássio faz comigo quase todas as quartas-feiras, que reside aqui conosco, mas depois que meu esposo faleceu, que era meu companheiro de evangelho no lar, e Juliana, que também residia conosco, partiu, né, constituiu seu próprio lar, sua família, então eu fiquei literalmente sozinha, de encarnada. E as minhas filhas são evangelizandas, né, já há um tempinho, e elas sistematicamente se recusam, elas se evadem, inventam 1001 desculpas. E eu até hoje não tive forças, eu diria, para obrigá-las, porque eu queria que elas viessem pelo amor e não pela dor de se sentirem obrigadas. Muito embora eu tenha sempre aquele dilema comigo de pensar se eu não estou desertando no meu papel familiar. Porque como pai e mãe, nós não somos direcionados a orientar moral e intelectualmente os nossos filhos, então eu não poderia exercer a minha autoridade de mãe e dizer, vocês têm de fazer o evangelho no lar. Então eu prefiro exercer a minha autoridade de mãe e dizer, vocês vão sim, todo domingo à tarde, das 4 às 5, para a evangelização na casa espírita. E aí fazer essa dosagem. Por quê? Porque eu entendo que na casa espírita, não que aqui eu desmereça o trabalho dos mentores desses trabalhos no Evangelho no Lar aqui em casa, né? Nas quartas-feiras, mas eu entendo que na casa espírita elas vão receber assistência espiritual mais fortalecida, elas vão estar melhor amparadas e que o trabalho na casa espírita é um trabalho que vai se estender até o começo da idade madura, então eu acho que elas vão adquirir maior bagagem, maior experiência. Por isso eu ainda tenho sido condescendente nesse sentido e tenho também como a nossa amiga a esperança de que elas um dia se sentem e por iniciativa própria, não, mãe, a gente vai começar a presidir o evangelho, fazer a prece com a senhora. Eu acredito que o entendimento vai chegar. Talvez com a puberdade, né, com o enfrentamento do ciclo aos 14 anos, quem sabe. É verdade. E retomando aqui um ponto que a Ana coloca, né, assim, a questão da paciência junto aos familiares, a gente lembra de Chico Xavier, né? Quando o Chico começou o trabalho lá no Grupo Espírita, né, lá em Pedro Leopoldo, ele praticamente sozinho, né, naquela atividade. E com o passar do tempo, o pessoal foi chegando, foi se vinculando na tarefa. E a gente vê que depois, né, com todo esse trabalho que foi realizado lá pelo nosso querido e inesquecível amigo Chico Xavier, e toda a sua contribuição em benefício da doutrina espírita. Então, Carla, não se preocupe se você realiza o evangelho com os desencarnados. O importante é que você faça e tenha a sequência nesse trabalho no seu lar, e com certeza a assistência no momento em que nós estamos vinculados. E Jesus diz, né, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ele não disse se é um desencarnado e um encarnado, dois ou mais. Então, podem ser
um encarnado e um desencarnado, sem nenhum problema. Eu queria só dar uma palavra de incentivo à nossa amiga, para dizer que eu já me senti em muitos momentos desanimada mesmo, de fazer o Evangelho no Lar sozinha, e pensando, meu Deus, se algum vizinho passar, ou uma pessoa estranha que adentra o condomínio, vai dizer, tá doida, falando sozinha, conversando em voz alta e falando sobre espiritismo e encarnação e desencarne e vidas sucessivas. O que é isso nessa moça? Então eu já me senti desanimada nesse sentido, mas nas minhas leituras eu tive contato com a informação de que quando a gente realiza o Evangelho no Lar, na nossa casa, a gente recebe uma assistência espiritual muito grande. E que com o tempo, essa assistência espiritual, ela se estende por todo o condomínio, todo o prédio, por exemplo, de apartamentos, por toda a rua, às vezes por todo o bairro. Vai depender da sua continuidade, do seu trabalho, da sua vivência na doutrina espírita, do seu exemplo, do seu comportamento, da sua reforma moral, que vai fazer atrair cada vez mais bons espíritos, né, para aquele trabalho que você realiza uma vez por semana. E que talvez espíritos enfermos, espíritos necessitados, espíritos que precisem de um auxílio, de uma palavra de esclarecimento, de conforto, possam acorrer também para aquele momento, né, ao seu lar, toda semana, para ouvir. E vão se educando através desse trabalho. Olha que maravilha. Então, só isso já é motivo suficiente para que, mesmo sendo taxada de doida, você continue, persevere naquela divulgação, na tarefa. E o fechamento que Kardec faz aqui, né, fazendo a proposta de Jesus, na verdade, retoma aquele ponto que você colocou, né, na questão da família universal. Porque no momento em que os irmãos chegam até Jesus, ele já havia começado o seu trabalho, né, de divulgação da proposta da Boa Nova. Em um dado momento, os seus irmãos se apresentam juntamente com a sua mãe, no intuito de tirá-lo de lá, né? Porque eles imaginavam que ele tinha perdido o espírito, né? Conforme está colocado aqui. Mas Jesus faz uma observação bem interessante, porque ele diz que todos aqueles que realizam a sua vontade, né, é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Então, mostrando que, na verdade, os vínculos espirituais, eles são os vínculos de fato que preponderam. Até porque nessa relação de pai, mãe e filho, eu brincava lá em casa com meus meninos, né, com minhas crianças, vamos dizer assim. A mais velha já está com 17 anos. E eu brincava com eles falando sobre isso, né? Eu digo, ó, quem é que vai querer me receber futuramente aí como filho, como neto, né? Então é nesse movimento de pai, mãe, depois filho, depois neto, depois outro filho que surge, que a gente vai e volta tantas vezes sejam necessárias até que a gente esteja de fato numa condição de equilíbrio espiritual extremamente importante. Caminhando então aqui para o encerramento, né, nós vamos mandar aqui os abraços, né, já falamos de alguns companheiros. Enviamos também um abraço para o nosso amigo Zé Aparecido, né, o nosso amigo espírita, que tem dado um apoio assim, muito bom ao nosso trabalho, todas as sextas-feiras e também aos domingos à tarde, na transmissão ao vivo das palestras, diretamente da Federação Espírita Paraibana. E aqui nós tivemos hoje acessos, né, do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Áustria, Grécia e Uruguai. E aqui também das cidades aqui do nosso país, né, João Pessoa, por ordem de acesso, João Pessoa, Rio de Janeiro, Recife, Vitória, Ponta Grossa, Ribeirão Preto, São Paulo, Curitiba, Santo André, Goiânia, Campina Grande, Sorocaba, Brasília, Belém, Alagoa Grande, Esteio, Belo Horizonte, Cuiabá, Campos e Lisboa, em Portugal. Então a todos vocês, o nosso abraço fraterno, amigo, a nossa gratidão, sobretudo, pelo acompanhamento do trabalho que nós estamos realizando, com muito carinho, com muito zelo, nessa oportunidade de estarmos juntos todas as sextas-feiras. E você aproveite, né, para colocar para a gente o tema que você preferir, né, o tema já está sendo postado lá no Facebook, já está disponível para escolha, você já pode votar para a semana que vem a gente trabalhar com os 3 temas que você vê na tela a partir de agora já. E os temas são motivos de resignação, do capítulo 5, o que se deve entender por pobres de espírito, do capítulo 7, e reconciliação com os adversários, do capítulo 10. Como escolher? Basta que você
acesse a nossa página no Facebook, que é facebook.com/FESPB, só fazendo a correção aí, facebook.com/FESPB, tá certo? Para que vocês possam então fazer a escolha e aí a gente poder trazer a nossa abordagem na semana que vem. Minha gente, nós chegamos ao final do nosso encontro. Tem aqui também a Ana Cláudia que está falando Mato Grosso, Tangará da Serra, né? Então a gente está pegando aqui já no finalzinho, mas mandando um abraço aí para todos vocês que estão conosco. Elisângela também, que acabou de entrar agora aqui, né? Esteve com a gente na semana passada. Mas agradecer, meus amigos, sobretudo a Deus, né? E a gente faz agora a nossa reflexão para a prece final, né? Agradecendo a Jesus na oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, agradecendo infinitamente pela oportunidade na realização desse trabalho, que tanto bem faz aos nossos corações. Na certeza de que estamos, de fato, juntos nessa caminhada, que precisamos aproveitar as oportunidades que a vida nos permite, e que Tu possas abençoar, Senhor, a todas as nossas famílias, as pessoas que nos acompanham nesse momento na internet, que recebam também essas bênçãos nas vibrações sublimes que conseguimos captar nesse momento, pela sensibilidade da abertura dos nossos corações. Dá-nos a consciência das limitações que trazemos em nossas almas, permite-nos enxergar melhor quem somos cada dia, a fim de que, dessa maneira, possamos aproveitar bem a oportunidade de evolução que a vida nos permite e que o nosso esforço seja sempre no sentido de olhar para dentro de cada um de nós, compreendendo melhor o papel que nos cabe realizar diante da própria vida. Muita saúde, muita paz, muita harmonia e que Jesus esteja conosco, nos instruindo, nos orientando e iluminando nosso caminhar, os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os tchauses aqui da gente, né? Para fechar esse momento. Então, um abraço fraterno. Diego, sua palavra final. Então, foi um prazer, né? Estar aqui mais uma vez. Trazer essa pequena singela, né? Palavra de incentivo para fazer o evangelho no lar. A manhinha, ela obrigou a gente mesmo, era todo dia lá em casa. E hoje a gente traz ainda esse costume, a gente faz o evangelho todo dia. Mas é muito importante e hoje eu reconheço como foi importante para a minha formação intelecto-moral. E você, minha amiga, sua palavra final? Aprendi também hoje que eu tenho que repensar talvez a minha postura, no sentido de trazer as meninas para o evangelho no lar, né? Mas que eu recebi o reforço também no sentido de me fortalecer para não desertar da minha função dentro da minha estrutura familiar atual. Eu já passei pela estrutura de filha, irmã, ainda exerço esse papel, mas de uma forma um pouco mais distanciada, né? Tem o parentesco de ser neta, sobrinha, prima, enfim, mas que hoje como mãe, né, eu sei que o meu papel é mais importante, é um pouco mais definitivo e também será mais cobrado, né? Afinal eu me comprometi, vamos dizer assim, em dar a oportunidade a que dois espíritos reencarnassem através do meu ato, né, da minha união amorosa, afetiva. Então, que nós também possamos repensar os nossos papéis e nos fortalecer na iniciativa de bem exercer esses papéis, para que nós não nos tornemos devedores ou mais endividados ainda, em virtude de más relações familiares corpóreas, e sim pessoas mais esclarecidas, espíritos mais libertos, espíritos mais felizes, vamos dizer assim, e que possam galgar mais degraus no seu aprendizado através desse exercício do parentesco corpóreo, que pode se tornar em definitivo parentesco espiritual. E uma última interação aqui, né? Eu estou aqui com a Giane, a gente está online aqui. A Elisângela está perguntando se esse nosso debate de hoje, né, a nossa conversa, vai para a internet. E vai sim, já estou aqui com o Vitor, né? A gente já confirma, amanhã está disponível, hoje ainda, viu?
Então ainda hoje está disponível lá na página da Federação Espírita Paraibana na internet, fepb.org.br. Basta você ir lá na seção de vídeos que você vai conferir o Evangelho de hoje. Deixamos aqui também um abraço para todo mundo, né, que faz parte do nosso departamento, agradecendo hoje aqui a Moisés, que está aqui operando as câmeras, a Vitor, que está aqui fazendo o controle, né, de todo o trabalho aqui de transição, de slide e tudo mais, a Giane, que ficou aqui no mídia social, a Cássio, né, pelo apoio aqui também com a gente, e um abraço para todo mundo, para que vocês possam ter um final de semana bem legal, bem abençoado, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Votem na nossa enquete, curtem e compartilhem a nossa página, e um final de semana maravilhoso para todo mundo. Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia.